7h24, hora da nossa coluna de Direito, com o professor e advogado Paulo Vitor Souto, que é especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista. Hoje estamos aqui, Paulo, boa noite para você. Boa noite, linda. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite mais uma vez, ao telespectador também. Obrigado. E devo parabenizar você e todo jornalista pelo dia de ontem, né? Sim, que foi o dia do jornalista. Dia do jornalista. Muito obrigada pela lembrança. De nada. Paulo, dúvidas recorrentes aqui, muito comuns, que surgem tanto de trabalhadores quanto de empregadores, são sobre as alterações do contrato de trabalho. Quando que é possível essas alterações, Paulo? Linda, esse assunto é um assunto, como você bem disse, dúvidas muito recorrentes, extremamente amplo, mas que a gente vai trazer algumas máximas, algumas regras gerais, porque a gente sempre costuma dizer que no direito nós temos uma regra e nós temos incontáveis exceções. A regra que a gente tem no direito do trabalho para alteração do contrato de trabalho é: não pode haver prejuízo para os trabalhadores. Alteração é possível que aconteça, sim, desde que não venha a alterar, prejudicando o trabalhador. É um princípio do direito do trabalho chamado princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Essas alterações elas podem ocorrer muitas vezes negociadas entre empregado e empregadores, e algumas destas, decorrentes do poder de gestão, do poder de direção do empregador, eles podem fazer unilateralmente. E outras, invariavelmente, elas podem ocorrer quando o próprio trabalhador pede para que haja uma alteração do seu contrato de trabalho. E nestes casos, até mesmo quando ocorrem pequenos prejuízos, quando ele pede, pode acontecer. Agora me diz uma coisa, Paulo, quanto à jornada de trabalho, né? Às vezes acontece que a empresa altera o horário do trabalhador. Pode haver esse tipo de mudança, essa mudança nesse sentido ou não? O contrato tem que ser cumprido do jeito que está ali, ponto, acabou. Não existe uma perspectiva de possível mudança. Linda, a gente sempre que os alunos, as pessoas, os clientes perguntam, essas perguntas, normalmente a gente responde uma pergunta padrão. Sim. Depende. Depende de quê? De várias circunstâncias. No caso concreto, a mudança da jornada de trabalho, ela é possível que aconteça, sim, desde que você não venha alterar o turno do trabalhador. Você fazer pequenas alterações no próprio âmbito de funcionamento da empresa, horário de abertura, horário de fechamento, horário de intervalo, desde que você respeite os limites legais, desde que você respeite a jornada de trabalho dentro do próprio turno, não avance para o turno noturno, por exemplo, você pode fazer essas alterações. Alguns trabalhadores se sentem prejudicados, porque a empresa, ao invés de abrir às 8, passa a abrir às 9. Ou ao invés de conceder 2 horas de intervalo, ele vai conceder apenas 1 hora. Isso é possível, linda. O empregador ele pode, dentro dos limites, dentro do seu poder de gestão, fazer as pequenas alterações. Até porque, convenhamos, se isso não fosse possível, a empresa ficaria engessada, não poderia ter qualquer tipo de mudança que poderia impedir o próprio funcionamento da empresa. Certo. E com relação aos salários, pode haver alguma mudança na forma de pagamento ou no tipo de salário? Por exemplo, comissão pelo salário fixo ou vice-versa? Isso pode acontecer? Linda, podem acontecer mudanças. Estas mudanças elas devem ser negociadas via de regra. Não pode haver, em hipótese alguma, a redução salarial. A redução do salário ela é algo que não é permitido no ordenamento brasileiro, em virtude de também um princípio trabalhista, que é o princípio da irredutibilidade salarial. É importante esclarecer que essa redução de salário ela é em relação à base de cálculo ou em relação ao valor fixo. A gente sempre tem que lembrar, pessoas que recebem valores variáveis, como comissões, hora-aula, nessa situação você vai ter realmente uma variável mês a mês, semestre a semestre, tempo em tempos. Então, isso não configura redução do salário, porque não pode haver a redução da base de cálculo ou do valor fixo pré-estabelecido. Mas em relação à comissão, ser salário fixo, isso pode acontecer desde que haja uma negociação entre empregador e empregado. E a alteração do local de trabalho? Várias empresas têm mais de uma unidade. Por exemplo, na cidade, pode haver o deslocamento dos trabalhadores de uma unidade de determinado bairro para outro. Enfim, isso é legal? Isso é possível ou não? Linda, nessa regra é possível. E a regra, neste caso específico do local de trabalho, é o trabalhador não poder ser deslocado, modificado de unidade, desde que isso não implique mudança de domicílio.
Por mais que isso possa prejudicar o trabalhador em alguns aspectos, mas eu moro num bairro determinado, que é perto da minha casa, o meu trabalho é perto, eu posso ser deslocado para um outro bairro mais distante? Sim, isso é dentro do poder de gestão, isso é dentro do poder de direção do empregador. Isso não configura, implica a mudança do domicílio do empregado. Não é possível, eventualmente, que haja uma mudança de cidades, mas não também se configura dentro da região metropolitana, que a jurisprudência já vem entendendo que essa mudança dentro de uma região metropolitana da cidade é possível que aconteça, mas é um entendimento, digamos assim, divergente que pode haver questionamentos. E sobre as alterações, por exemplo, de função, é possível? A alteração de função é possível. Aquela ascensão vertical, vulgo promoção, ela é possível, ela é plenamente viável. A alteração horizontal dentro do ambiente de trabalho, que a gente chama, você é um gerente de determinada função, você vai ser gerente de um outro setor, é possível. E nestes casos, nunca pode ocorrer a redução do salário. Essa redução do salário, se por acaso vier a ocorrer, você vai ter um prejuízo para o trabalhador e não é permitido. O rebaixamento de função, Linda, isso não é permitido. Esse rebaixamento, se for com a intenção de prejudicar, de violar algum tipo de trabalhador em relação à própria constrangimento, você não vai ser possível. Mas também a gente tem que diferenciar o caso de um gerente. O gerente ele tem uma função de confiança, ele recebe uma gratificação de função por aquilo ali. Se por acaso ele tiver uma mudança de função, voltar ao seu estágio anterior, sua função originária, a gratificação pode ser suprimida e, eventualmente, esse rebaixamento, que, leia-se, não é nitidamente um rebaixamento, mas apenas um retorno ao trabalho anterior, isso é permitido. Obrigada mais uma vez, Paulo, pela sua visita e pela colaboração aqui com a gente, viu? Obrigado a você, Lina. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Boa noite, até a próxima.